Opa, e aí? Imagina se você não tivesse pele, não tivesse olhos, não tivesse membros e nem tivesse voz pra chorar ou mostrar que você existe. É horrível, né? Foi assim que o Hyakimaru, o protagonista de Dororo, nasceu. Mas peraí, por que ele nasceu assim? Pra explicar isso, eu vou ter que explicar a história desse cara aí chamado Daigo Kagemitsu. Resumidamente, ele era o senhor de um feudo falido chamado Ishikawa. Aquela terra era praticamente o retrato do inferno. O povo morria de fome, as plantações eram secas e os clãs vizinhos estavam prestes a invadir e destruir tudo. Desesperado por poder e para salvar o seu legado, Daigo tomou a decisão mais cruel possível. Ele foi até o Templo dos Demônios e ofereceu qualquer coisa que fosse dele em troca da prosperidade de suas terras. Os demônios aceitaram o pacto, e o preço cobrado foi o corpo de seu primeiro filho, que tinha acabado de nascer. O pacto trouxe um milagre para Ishikawa. A chuva voltou, a fome acabou e o feudo prosperou. Mas o que aconteceu com Hyakimaru? Quando Daigo voltou para casa e viu o filho daquele jeito, ele começou a rir e friamente ordenou que o jogassem no rio. Mas por ironia do destino, ele sobreviveu. E agora cada demônio que ele mata recupera uma parte de seu corpo e destrói um pedaço daquela terra. Resumidamente, essa é a premissa do anime Dororo. Mas antes de falar da história, eu vou falar um pouco do anime em si. Esse aí é o autor de Dororo, Osamu Tezuka, conhecido mundialmente como o deus do mangá. Ele é chamado assim porque ele basicamente revolucionou a linguagem dos quadrinhos e criou as bases da indústria do anime moderno. O mangá original de Dororo foi lançado lá atrás, em 1967. 2 anos depois, a obra ganhou sua primeira adaptação em anime, que foi uma versão em preto e branco que era bem mais fiel ao traço clássico daquela época. Mas o anime que a gente vai estar falando sobre é o remake lançado em 2019, produzido pelos estúdios MAPPA. Eles pegaram aquela base antiga e fizeram um anime totalmente novo, modernizando o traço e deixando a história muito mais sombria, violenta e madura. E vale ressaltar que o remake mudou bastante a história original, incluindo o final, que é um pouco diferente, mas eu vou explicando essas mudanças com o decorrer do vídeo, beleza? Mas enfim, com essas explicações dadas, eu vou começar a falar da história de uma forma um pouco mais aprofundada. E tudo começa com o pacto de Daigo Kagemitsu, o senhor das terras de Ishikawa, que, desesperado com a miséria e a iminente destruição de seu feudo por clãs rivais e também com ambições de ter poder e glória, ele vai até o Templo dos Demônios e oferece qualquer coisa que seja sua em troca de prosperidade e poder. Os demônios aceitam, e o preço cobrado é o corpo de seu primeiro filho, que estava para nascer. Assim, cada um dos monstros leva uma parte do bebê, membros, sentidos e até órgãos. E aqui já tem uma grande diferença entre a história original e o remake de 2019. Isso porque enquanto no mangá são 48 demônios, aqui são só 12. Essa mudança foi provavelmente para deixar a história mais dinâmica e dar mais peso para cada demônio derrotado. Mas voltando, graças ao pacto, Hyakimaru nasceu desse jeito aí, praticamente sendo um esqueleto vivo. Ao ver essa criatura, Daigo não demonstra um pingo de remorso e ordena friamente que o bebê seja descartado. A parteira, sem coragem de tirar a vida da criança diretamente, coloca o menino em um barco e o deixa seguir pela correnteza do rio. Mas contra todas as chances, o destino faz com que ele seja encontrado por Jukai, um médico curandeiro que constrói próteses de madeira para os mortos da guerra. Ele adota o garoto, cria membros artificiais para ele e, mais pra frente, o ensina a lutar para sobreviver. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Isso porque, ao ser atacado por um demônio, o Hyakimaru consegue derrotar a criatura, e imediatamente sua prótese de madeira cai e uma perna de verdade cresce no lugar. Ali, Jukai entende que para recuperar as partes de seu corpo, Hyakimaru teria que derrotar os demônios que as roubaram. E é bem interessante que nessa parte Jukai fala que por não sentir dor, Hyakimaru não sente medo, e é por isso que ele consegue derrotar os demônios. Sabendo disso, o médico continua cuidando do garoto, que cresce e treina exaustivamente até se tornar um jovem preparado para o combate. Depois de estar pronto, Hyakimaru finalmente deixa o seu lar para começar a caçada, ciente de que cada vitória trará de volta uma parte do seu corpo que foi roubada quando ele nasceu. E é no início dessa jornada que ele cruza o caminho dessa menina chamada Dororo, salvando ela do ataque de um monstro de lama. A partir dali, ela se junta a ele, virando sua voz e sua bússola moral no mundo durante a caçada pelos demônios. E é basicamente assim que começa a história. Inclusive, uma das maiores diferenças entre o mangá original e esse é que no clássico o clima é bem mais de aventura, e o Hyakimaru até conversa por telepatia. Já no remake, o clima é bem mais sério, e isso de conversar por telepatia é totalmente cortado, até para dar mais peso pro fato dele não ter voz, audição e tal. Mas enfim, agora que eu já falei da história, eu queria falar um pouco do porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Muita gente pode pensar que a jornada do Hyakimaru é apenas uma busca por poder, mas o grande diferencial de Dororo está justamente em mostrar que recuperar as partes do corpo vai muito além de se tornar mais forte. Para o protagonista, cada membro ou sentido recuperado funciona como uma nova porta para a existência. Ele não está apenas se curando, ele está aprendendo a sentir e a processar o mundo ao seu redor pela primeira vez. Cada nova parte recuperada impacta diretamente a sua personalidade. O que antes era uma luta puramente instintiva de sobrevivência transforma-se conforme ele passa a ouvir, enxergar e sentir o peso das próprias escolhas. E é por isso que eu tô aqui falando disso agora. A evolução de Hyakimaru é emocional e não apenas física.
Ele deixa de ser uma casca vazia para se tornar um ser humano que precisa lidar com traumas, afetos e as dores da vida real. A grande questão que Dororo nos coloca não é sobre o que é certo ou errado, mas sobre os complexos dilemas da moralidade. O objetivo de Hyakimaru em recuperar o seu corpo é, por natureza, um desejo egoísta, mas é também o direito fundamental de alguém que teve tudo roubado. Por outro lado, Daigo Kagemitsu, embora seja um antagonista, foge do padrão de vilão comum. Ele é um governante que tomou uma decisão terrível, mas calculada para garantir a sobrevivência de um povo inteiro diante da miséria. Isso nos deixa com uma pergunta desconfortável. Vale sacrificar a vida de uma única pessoa para salvar milhares? Dororo trabalha esses dilemas de forma brilhante, recusando-se a entregar respostas prontas para o espectador. Não existe uma escolha puramente correta onde todos saem ganhando. E é por isso que a história nos faz refletir sobre o que realmente define nossa humanidade. Se o preço da prosperidade coletiva for a destruição absoluta da dignidade de um indivíduo, será que essa sociedade realmente merece prosperar? Vale a pena viver em um lugar onde a paz e a riqueza de todos dependem do sacrifício de alguém inocente? Esse é o tipo de pergunta que Dororo nos deixa, e é exatamente isso que torna essa obra tão genial e atemporal. Ela não te entrega uma resposta fácil, ela te força a encarar o pior lado da ambição humana e a decidir de que lado você ficaria. E, pois é, o vídeo tá se aproximando do final e essa é aquela parte que eu começo a falar sobre a minha experiência pessoal com esse anime. Eu conheci Dororo já faz uns 2 anos e a ideia de produzir esse vídeo é algo que eu venho querendo fazer já faz um bom tempo. O que me chamou a atenção logo de cara e que acabou virando combustível para eu querer falar sobre a obra foi o conceito de que cada luta muda um pouco o protagonista. Não é só derrotar um vilão para subir de nível. Cada vitória traz uma transformação física e psicológica real para ele, fazendo com que a história avance de um jeito muito único. Além disso, a ideia do vídeo veio justamente quando eu percebi a profundidade dessa dinâmica. Ver o Hyakimaru começar como uma casca vazia e aos poucos ir tateando o mundo e aprendendo a lidar com a dor, com o sonho e com os sentimentos, me provou que a ação ali era só um pano de fundo para uma jornada de evolução absurda. Para mim, o que torna o Dororo tão especial é justamente esse desenvolvimento de personagem. Isso porque eu sou muito fã de histórias bem trabalhadas, e o trabalho que fazem com o Hyakimaru é incrível. Além disso, a relação dele com a Dororo é o grande coração do anime. Ela não tá ali só para acompanhar, ela é o porto seguro dele, a ponte que conecta aquele jovem totalmente isolado ao resto da humanidade. E é por conta disso tudo que eu tô fazendo esse vídeo, para recomendar Dororo para quem realmente gosta de histórias mais complexas e maduras. Se você é o tipo de pessoa que gosta de roteiros focados em desenvolvimento de personagem profundo, onde as escolhas realmente pesam, e aprecia dilemas morais que te fazem questionar quem é o verdadeiro monstro da história, esse anime com certeza foi feito para você. Mas enfim, né? Chegamos ao final de mais um vídeo. E esse aqui deu um trabalhão pra fazer, então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Sério, já faz tipo umas 5 horas seguidas que eu tô editando isso aqui, e eu já tinha ficado um tempão gravando as falas ontem. Mas e aí? De qual lado você ficaria? Você acha que o sacrifício do Hyakimaru foi um preço justo pra salvar milhares de pessoas? Ou você acha que nenhuma paz no mundo justifica a destruição de uma vida inocente? Comenta aí, eu realmente quero saber a sua opinião. De qualquer forma, esse foi mais um vídeo. Eu sou o Yarou, e até o próximo vídeo.